que vocês acham da gente falar um pouquinho da vida aqui em Lisboa, né? Eu tô há 2 meses sem publicar nenhum vídeo aqui no canal, porque no meu processo de mudança do Brasil pra cá, eu comecei a vlogar, fazer vídeo de tudo e tudo mais. Só que eu tive um gap aí desses 2 meses que eu não consegui gravar muito por motivos de trabalho, motivos de coisas que eu precisava resolver e eu não consegui publicar. Então esse diário aqui desse canal ficou um pouco parado, mas eu resolvi fazer esse vídeo de 6 meses, porque esse mês vai fazer 6 meses que eu tô aqui em Portugal. E eu cheguei em outubro e comecei meu processo, assim, meu mudança de mindset, digamos assim, lá no junho de 2024. Eu queria falar uma visão geral, assim, do que eu achei de Portugal nesses 6 meses, quais são os desafios, quais são as mudanças positivas também, o que tem de bom. E, no fim das contas, responder a pergunta que está aí na thumb, no título, sei lá, que é: vale a pena emigrar para Portugal hoje, 2025, abril de 2025? Talvez pode ser datado, daqui 6 meses eu volto e falo outra coisa diferente, mas a minha opinião, agora, o veredicto será feito. Eu vou estruturar esse vídeo em algumas partes para poder ficar mais para todo mundo entender como foi o processo e como é o processo atualmente para quem quer sair do Brasil e vir aqui para Portugal. Acho que eu falei no primeiro vídeo do canal que eu vim com o visto de procura de trabalho aqui para Portugal. E hoje, quem quer sair do Brasil e vir para Portugal, assim, do nada, da forma que eu fiz, precisa ter um visto de procura de trabalho. Não venha para Portugal sem o visto de procura de trabalho. Não ouça, atualmente, hoje, abril de 2025, não ouça pessoas que falem para vocês: ah, pode vir como turista porque tem uma nova forma de fazer, o governo legalizou, agora tá tudo certo. Não venham. Venham com visto de procura de trabalho. A não ser que você tenha outras formas de provar que você pode morar aqui em Portugal. Tem alguns vistos tipo de nômade digital. Também tem o visto de trabalho mesmo, porque é quando uma empresa portuguesa já faz um contrato com você do Brasil e aí você vem com esse visto de trabalho. Tem alguns de agregado familiar, se você tiver um parente aqui, um pai, mãe e tudo mais, e vem para cá, para Portugal e faz esse processo. Então, assim, tem vários tipos, mas venha com visto. No fim das contas, é isso que eu quero dizer. Não venha só como turista para poder brincar de imigrante aqui, porque a Europa não está fácil para os imigrantes. Nunca foi, mas, assim, as coisas estão apertando um pouco ultimamente, sabe? Então, tenham cuidado com o que vocês vão fazer, porque no fim das contas é uma mudança de vida, né? O que eu fiz para sair do Brasil e vir para Portugal? Primeiro, eu tive que reunir uma série de documentos que lá no site da VFS. Bom, a VFS, no fim das contas, ela é uma empresa de outsourcing que faz esse trabalho mais burocrático, como se fosse uma triagem de documentos para o governo, né, e para os consulados. E aí, no caso, você envia seus documentos para essa VFS, para eles olharem os documentos e verem se está tudo certo, e depois eles passam para o consulado. Então, saibam que esse processo é bem demorado, porque primeiro uma parte vai ver os documentos, checar se está tudo certo e depois enviar para o consulado de fato, que vai também olhar, ver se está tudo certo e depois liberar o visto. Então tem um processo aí de meses para acontecer e, enfim, o visto ser aprovado e você realmente conseguir vir aqui para Portugal. Eu vou colocar do lado aqui os documentos que precisam ser enviados para a VFS e que a VFS vai enviar para o consulado para aprovação do visto. E são vários documentos, então precisa de um tempo também para organizar os documentos. Precisa de comprovação financeira para poder se manter por 3 meses aqui. 3 salários mínimos, né? Ou seja, 3 meses de comprovação em conta bancária. E também, uma coisa que eu achava muito estranha, mas é real, é que você precisa enviar o passaporte nos correios. Você dá o seu passaporte para eles e depois eles devolvem com o visto colado. Então, são duas coisas que eu ficava muito na dúvida. Tem muita dúvida no meio do caminho, mas eu acho que tem pessoas aí no YouTube que fazem vídeos explicativos melhor que eu. Também não quero me comprometer com passar documento pra ninguém e depois vocês veem: meu Deus, o meu visto não foi aprovado, foi você. Não foi, não. Eu, hein? Mas enfim. Tá, chegou em Portugal, o que precisa fazer? O imigrante precisa de um monte de documento que é muito difícil de tirar, até com o visto de procura de trabalho. Eu acho que era o ponto que eu queria chegar aqui nesse vídeo. Porque Portugal, apesar de ser fácil para tirar o visto,
Quando você chega aqui, mesmo com esse visto, existem alguns entraves e algumas pegadinhas. E quais são esses documentos? Quando você chega aqui, você precisa tipo de um CPF, que ele é chamado de NIF. Então, é a primeira coisa que se faz, porque sem esse NIF você não consegue fazer absolutamente nada. Então, é um número de identificação fiscal que você tem aqui no país. Então, precisa desse número para você fazer qualquer tipo enfim, até uma inscrição numa academia, qualquer tipo de movimentação. É importante que você tire assim que chegar. Eu acho que tem algumas formas também de tirar à distância, e alguns advogados e assessorias conseguem fazer esse tipo de tratativa para você. Mas enfim, se você conhecer uma pessoa, essa pessoa consegue ir com você até as finanças aqui em Portugal e tirar esse número para você. E você já vai ter esse número associado a tudo que você precisar no dia a dia. Aí vem as coisas difíceis. Esse, na minha opinião, foi o documento mais fácil de tirar. Eu não vejo pessoas com problemas de tirar esse documento em geral, é mais fácil. Agora chega o reforço do que eu já tinha falado no vídeo passado, que na época eu estava um pouco sofrendo com isso e agora já está mais resolvido, que é o NIS, que é o número da Segurança Social. Se eu não me engano, é número da identificação da Segurança Social, que é basicamente o número que você precisa para trabalhar. As empresas pedem que você tenha esse número. Aí o que acontece? O imigrante não precisa necessariamente ter este número para trabalhar. Só que as empresas, a maioria delas não sabem disso. Então o que é preciso fazer? Encontrar uma empresa que faça a tratativa do NIS para você ter essa documentação feita a partir de um contrato de trabalho. Então, quando for atrás de trabalhos aqui, quando a empresa falar não faço sem o NIS, tente negociar com a empresa esse tipo de documentação, do tipo, eu já tenho meu NIF, eu já estou aqui com visto de trabalho, se você fizer o contrato de trabalho para mim, eu consigo pedir o meu NIS na Segurança Social e eu consigo me regularizar. Então, assim, esse vai e vem, ele é a parte mais desgastante atualmente aqui em Portugal para o imigrante que vem com visto de procura de trabalho do Brasil. Eu acho, assim, que foi a parte mais chata de todas, assim, porque gera muita insegurança, você não consegue arrumar um emprego porque a empresa não quer, porque a empresa não pode, porque você não tem o número, e aí você tem que ir atrás de alguma empresa que possa fazer isso, e nem todas as empresas fazem e deixam as coisas transparentes. Então é preciso encontrar alguma maneira de se regularizar com esse jogo que é feito aqui, do NIS versus o contrato de trabalho, porque não tem como pedir o NIS sem o contrato de trabalho, tá quase impossível fazer isso. Né? E quem fala que faz tem que tomar cuidado, então tomem cuidado também com assessorias que podem fazer golpes, de falar, eu consigo tirar para você, mas pode ser que não consiga, pode ser que, enfim, não vou colocar também, porque não aconteceu comigo, mas eu já ouvi falar em fraudes de pessoas que pagam para tirar o número da Segurança Social e a pessoa some ou usa contratos falsos, isso é problemático, não façam isso. Outra questão difícil também é com relação à conta de banco. Alguns bancos aceitam que você faça com o passaporte, mas eles precisam do contrato de trabalho para provar que você vai ter rendimentos para pagar a conta. Então, é o mesmo problema do NIS, porque você precisa de uma conta no banco para poder depositar seu dinheiro, mas você precisa do contrato de trabalho para abrir a conta. Então, procurem bancos, tem que bater na porta dos bancos para ver qual consegue abrir de acordo com a sua situação atual. Então, assim, para cada pessoa vai ser de um jeito, esse é o problema, não tem uma regra. Cada pessoa que eu conheço conseguiu em um banco diferente, com motivações diferentes, com um atendente diferente. Então, assim, conta em banco e o NIS são as coisas mais difíceis atualmente de se conseguir aqui. Conseguiu tudo isso. Tem agendamento da AIMA? O agendamento da AIMA é importante porque é o dia que você vai fazer a entrevista lá na imigração para poder conseguir o seu título de residência, que é a sua autorização de trabalho aqui para poder, enfim, viver a vida e também viajar pela Europa como um residente em Portugal. Então você vai poder sair pela fronteira e não vai ter problema porque você vai ter um título de residência daqui, né, mais o seu passaporte, enfim, você vai provar que você está aqui residente em Portugal. Ainda não é o cartão cidadão, que é a nacionalidade portuguesa. Então, é só um título de residência. Você só vai ter a permissão de morar e trabalhar aqui. É basicamente isso. Aí, a gente vai para uma parte que é o custo de vida. O custo de vida tem muito a ver com o local, a cidade
e o bairro, né, aqui eles chamam de zonas, que você vive em Portugal. Eu escolhi sair de uma cidade do interior do Brasil para vir para uma cidade cosmopolita na Europa, que é Lisboa. Então, o que acontece? Quando você está numa cidade grande, que é cheia de turistas e é cheia de especulação imobiliária, preços altos, principalmente para morar. Lisboa é uma cidade muito cara para se viver. Antes era uma cidade ok de se viver, mas agora está ficando cara, como outras cidades grandes europeias também. Não chega ao ponto de ser caro como Londres, né, Paris. Enfim, só para ter uma noção, um quarto no centro, né, um quarto, não um apartamento inteiro. Um quarto no centro de Lisboa gira em torno de 400 a 600, já encontrei até 800 euros, se for um quarto bom, com luz, um quarto digno, com luz natural, e tal, ar-condicionado, banheiro, às vezes chega a 800 euros. Eu pagava 500 euros no meu e ele tinha banheiro, mas não tinha janela, por exemplo. Então, só tinha janela no banheiro. Então, assim, são quartos que nem tem tanto conforto e são caros. Então, tem que pensar nisso. Então, tem esse ponto, assim, do valor de moradia que eu acho bem alto aqui em Lisboa, mas é o que eu me propus a fazer. Eu me propus a vir para uma cidade maior, com mais oportunidades, com mais pessoas, com mais, enfim, mobilidade urbana, vários fatores que fizeram escolher Lisboa. Alimentação. Alimentação não é tão caro. Acho que a alimentação vem aumentando ao longo do tempo, mas não é uma inflação que você percebe tanto aos olhos como você percebe a inflação no Brasil, por exemplo, que os preços realmente sobem muito rápido, semana a semana, mês a mês, e você sente a pressão do dinheiro ficando mais escasso. Então, eu acho que nessa parte da alimentação, dos produtos de necessidade básica e tudo mais, né, a feira, você não percebe tanto a inflação, apesar de você sentir que tem uma pressão de aumento de preços, sim, atualmente. Esses dias eu fui no mercado, por exemplo, e a cartela de ovos passou de 4,50 para 6,50 euros. Então, 2 euros é muita coisa. Então, você percebe que teve um reajuste no preço. Tem uns reajustes, você percebe. Eu acho que nesse ponto é o que mais está estabilizado até então. Eu acho que o que mais foge do controle realmente é a questão da moradia. E lazer, eu posso falar por mim. Lisboa é uma cidade que tem muitas opções de lazer de graça. Então você pode ir para parques, você pode ir para praia, você pode ir para uma biblioteca. Então tem várias coisas que dá para fazer e que não são caras, e até coisas pagas também, às vezes você consegue por preços acessíveis. Não acho que Lisboa seja uma cidade cara para lazer. Então é óbvio que se você for no show da Kylie Minogue, você vai pagar caro porque é um show de um artista internacional, mas existem coisas pontuais que dá para fazer que não são tão caras. Então, isso para mim é um ponto que pega bastante. O lazer aqui é muito bom e bem barato. Tirando que com o preço das moradias também, é bom aproveitar um pouco a casa, né? Para poder você ficar, assim, para você poder ver que tá rendendo o dinheiro que você tá pagando no lugar que você tá morando. É uma coisa que eu aprendi a fazer aqui também, ficar um pouco mais resguardado. Então vamos concluir esse vídeo aqui e responder já a pergunta se vale a pena ou não vale a pena imigrar do Brasil para Portugal. Vamos lá. Existem vários fatores, obviamente, a ser considerados. Mas assim, primeiro ponto, não é impossível fazer isso, é possível, dá para imigrar com planejamento, né, com a organização, colocar os documentos ali separadinhos, enviar para o consulado, esperar a resposta e vir. Isso assim, não é impossível, você não vai fazer igual a Sol da América que vai entrar dentro do motor de um carro e chegar aqui. Eu tive alguns momentos difíceis vindo com o visto de procura de trabalho. Imagina vir como turista e não ter esse aparato e essa possibilidade de tirar os documentos mais rápido. E para mim foi difícil. Então, assim, venham com a documentação, tá? Primeira coisa. Decidir em qual cidade vai morar. Decide o estilo de vida que você quer ter. Se você quer ter uma vida mais pacata, se você quer ter uma vida mais agitada, se você vai trazer a família, se você vai vir sozinho, se vem com o namorado, se vem com a esposa, sabe? Coisas do tipo.
vão impactar porque vai fazer toda a diferença se vale a pena ou não. Se você é uma pessoa mais calma e gosta de lugares tranquilos, vá para lugares e cidades mais tranquilas. Se você é uma pessoa mais agitada, vá para cidades maiores, né? Lisboa seria o caso aqui, Porto talvez. É preciso ter reserva de dinheiro para viver um tempo sem surtar aqui, porque como você vai procurar um trabalho, precisa ir atrás de trabalho, precisa comer, precisa arrumar lugar para morar, então precisa de dinheiro para se sustentar, pelo menos aí nos 3, 4 meses iniciais que vão ser desafiadores. Então, se não tiver dinheiro, vai ficar desesperador, não só desafiador. Tem que ter um dinheiro guardado, uma reserva para não ficar difícil, não ficar pesado, ok? Então, assim, vale a pena? Vale a pena, mas também tem que ter o planejamento para não ficar todo mundo surtado com a situação, porque não fácil não é, mas também não é impossível, entendeu? Tem que ser paciente. Eu já me desesperei algumas vezes, assim, já fiquei meio doido, queria desistir. Todo mundo que vem imigrar às vezes pensa, né? Nossa, mas eu já tinha uma vida e eu já estava tudo ok lá no Brasil. Mas isso é para todo mundo e não tem muito como fugir desse tipo de pensamento, mas ao mesmo tempo você toma uma decisão e precisa ser paciente com as coisas, porque aos poucos tudo vai se encaixando e, enfim, tem que ser paciente, as coisas não acontecem do dia para noite. Então tem que tirar um pouco desse pensamento de, eu vou chegar, vou arrumar um emprego em 3 dias, aí depois eu já vou tirar meu título de residência. Eu falei, não, não vai ser assim, vai demorar. Então as coisas demoram a acontecer. E Portugal tem essa burocracia mais lenta mesmo, a burocracia portuguesa é famosa por ser um pouco mais lenta, então tenham paciência com as coisas. Eu, nos primeiros dias que eu cheguei aqui, eu chegava em qualquer departamento público, eu já chegava querendo fazer acontecer, resolver tudo. Não, às vezes você só tira um papel da máquina, espera 3 horas para a pessoa falar que não é ali que é para você ser atendido. Eu estou falando que é literalmente assim. Então, paciência tem que ter, né? Fone de ouvido ali para ouvir um podcast, um negócio, para poder não surtar. E aproveitar as oportunidades. Então, eu acho que se você já está aqui, olha para tudo que tem ao redor, não fique preso a coisas que você fazia no passado, porque tudo aqui é diferente, a realidade é diferente, as áreas de atuação profissionais são diferentes, então é preciso se adaptar, é preciso observar as oportunidades, ver o que tem de novo, não ficar preso no passado para as coisas fluírem. Se você ficar preso no que você fazia no Brasil e vir para Portugal achando que vai fazer exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, não vai acontecer isso. Você precisa dar um reset na mente para as coisas se ajustarem, ok? Então, assim, vale a pena? Vale a pena, mas vale a pena para quem está disposto a passar por esse caminho todo que eu falei. Tem burocracia, tem custo de vida elevado, tem alguns problemas burocráticos, mas no fim das contas, você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai ter produtos com padrão europeu, você vai ter uma cidade bonita para viver. Aqui as cidades são muito bonitas, a Europa é muito bonita em geral. Então, é um país realmente mais próspero do que em comparação com o Brasil. Segurança, eu acho que a segurança é muito crucial, né? No Brasil, você não vive um estado de segurança pleno. Aqui também nunca vai ser pleno. Você fica muito menos alerta do que no Brasil. Então, para mim, essa mudança também foi muito importante. Você sair de um país que você não precisa ficar o tempo todo com medo de roubarem o celular e tudo mais. E olha que eu morava numa cidade bem tranquila comparada com grandes cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Então, tem todos os benefícios, em contrapartida tem essas dificuldadezinhas, assim, mas tem todos esses benefícios que, no fim das contas, a Europa tem como um todo, né? Portugal, apesar de ser um país europeu mais pobre, ele é um país ainda possível para os brasileiros, porque ele tem todas essas facilidades de imigração, e ele é um país um pouco mais agradável de se viver do que o Brasil. E eu acho que eu fiz esse vídeo muito com o propósito de, primeiramente, entender o que me levou a sair do Brasil e chegar aqui, o que eu conquistei até agora aqui em Portugal, e também falar para as pessoas assim, cara, se você tem vontade de fazer isso, faça. É uma coisa que é possível, ainda é uma situação que tem os seus percalços, eu acho que sempre teve, mas se tem alguém que fez, se tem alguém que tá passando por aquele processo e tá tudo bem, então quer dizer que ainda dá pra fazer, sabe? Então ainda vale a pena.
É como se fosse isso. Então, a minha resposta pro final de tudo é que ainda vale a pena. Tá valendo a pena pra mim. E aí eu vou dar mais uma vez a dica de vale a pena se você vier regularizado, se você vier tranquilinho, porque senão você vai passar por dificuldades um pouco maiores, que eu nem sei quais são. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, ativa aqui o sininho, se inscreve, coloca o link no despertador, me segue lá nas redes sociais, tem todas as redes sociais aqui na descrição do vídeo. Também uma coisa que ajuda muito é comentar, então comente aí embaixo, valeu a pena pra mim, não valeu a pena pra mim, eu não gostei, eu voltei pro Brasil e eu fiquei em Portugal e agora eu tô muito rico, fazendo muita grana. Aí você me explica como é que você tá fazendo, que comenta aí. Eu não sei como é que faz isso aí. Até a próxima.